Glória a Deus, queridos. Muito bom estar com vocês. Hoje pela manhã foi um tempo bem especial. Eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa noite também. E essa palavra que eu quero repartir com vocês. Eu estava lá em Salvador, conversando com alguns pastores lá, e eu estava conversando com um pastor. Enquanto eu conversava com ele, ele falou alguma coisa ali. Eu falei, peraí, deixa eu pegar meu celular aqui. Eu tenho um bloco de notas, né? Eu tenho um grupo, eu comigo mesmo, né? Então só tem eu ali. Quando eu fico rebelde comigo, eu saio desse grupo, né? Sair do grupo é complicado. Às vezes a gente sai do grupo, né? Já viu essa história de sair do grupo? Não. Mas eu não saio desse grupo, não, que é só eu que tenho lá, né? Diz que o cúmulo da rebeldia é morar sozinho e fugir de casa, né? Então, mas eu falei, peraí que eu tenho que anotar. É um grupinho onde eu anoto as coisas importantes, coisa que Deus fala, enfim. E daí eu falei, peraí. E daí eu anotei. E Deus me deu uma palavra para repartir com vocês nessa noite. E hoje pela manhã eu acordei e eu mandei mensagem para esse pastor João Aguiar, lá de Salvador. E eu falei, pastorzão, aquele dia conversando com você não sabe, mas na nossa conversa Deus me deu uma palavra e eu vou repartir com a igreja hoje. E eu quero compartilhar com você isso. Ele falou, pastor, seja a unção de Deus sobre a tua vida, que Deus te abençoe. E me abençoou para que realmente pudesse pregar. E de manhã foi um tempo bem especial. E eu creio que também será especial para você nessa noite. Amém? Pão, peixe e brasa. Pão, peixe e brasa. Pão, peixe e brasa é o nome da igreja desse pastor João Aguiar, lá em Salvador. E o nome da igreja ministrou meu coração. Eu falei, uau! E eu quero repartir com você o Evangelho de João, capítulo 21, do 1 até o 14, nós vamos ler, amém? João 21, de 1 ao 14, projeta lá para nós lá, Abner, que eu vou ler no telão aqui, amém? Diz o seguinte, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, é isso mesmo? João 21, de 1 a 14? É de 1 a 14. Tu já foi adiantando lá, né, meu querido? Oi, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu vou ler aqui, viu, então? Não, eu vou ler aí, viu, Abner? Eu confio em você. Diz o seguinte, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4 diz o seguinte, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa que comer? Respondeu-lhes, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, a rede, e já não podia tirar pela multidão de peixes. 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me dos peixes que apanharam. E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Versículo 12, disse Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz, poderosa. Eu creio, Senhor amado, que a tua palavra, Senhor amado, ela não volta vazia. Que essa palavra seja ministrada, que o nosso coração esteja aberto para recebê-la, Senhor amado, a Deus, e que ela dê fruto em nossa vida, Pai. Que nós possamos entender o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Eu te louvo porque eu creio, Pai, que o Senhor já tem, Senhor Deus amado, aberto o céu sobre esse lugar. Um dia o Jacó estava lá no deserto, deitado com a cabeça numa pedra.
E ele teve uma visão do céu, e ele via, Senhor amado, anjos descendo e subindo, porque o Senhor queria ministrar aquele homem, e os anjos vinham como ministradores, e quando subiam, é porque já haviam feito. Nessa noite, Pai, que os teus anjos estejam, Senhor, ministrando nesse lugar, e que haja uma graça sobrenatural. Eu quero orar por pessoas que estão, talvez, Deus amado, Deus, sofrendo, passando por tribulações, pessoas que talvez entraram aqui, mas estão vivendo dias de angústia, talvez choraram nesse dia ainda, Pai. Talvez pessoas que estão, às vezes, nos assistindo pela internet, que não têm força para sair de casa. Eu quero orar nessa noite, Senhor amado, por pessoas que talvez estão vivendo dilema na sua vida, não sabem o que faz, não sabem que passo dar, não sabem para que lado andar, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, nessa noite, uma graça do Senhor, trazendo direção, trazendo foco, trazendo propósito, ó Pai, e que o Teu nome seja exaltado. Eu te agradeço pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui ler esse texto, e eu comecei a ler, eu já li esse texto algumas vezes. Nós aqui da Igrejaba temos o costume de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, né? A gente começa em janeiro e vai lendo, e nós temos sido muito abençoados na leitura da palavra. Eu conheço gente que nunca leu a Bíblia toda, e é crente, eu falo, meu Deus do céu, mas a gente conhece a Bíblia e leu a Bíblia, mas às vezes você lê um texto, e parece que esse texto salta aos seus olhos. Puxa, mas eu já li tantas vezes, como é que eu não tinha visto isso antes? E lendo esse texto, eu comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a ver quão extraordinário é esse momento, essa história, esse momento é tão extraordinário, tanto na vida de Jesus, quanto na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Porque eu vou dizer para você, escuta aqui, se esse momento não tivesse acontecido, querido, pensa comigo, se Jesus não vai ao encontro daqueles discípulos lá no mar de Tiberíades, Jesus não se encontra com ele, sabe, talvez toda a missão teria sido comprometida. Como assim, pastor? Jesus por 3 anos e pouco, ele treina aqueles homens, ele investe na vida deles, ele ensina eles, Jesus chama eles para perto, Jesus prega para as multidões, mas ele chamava eles em particular, ensinava para eles, pregava para eles, falava, é assim que acontece, é assim que faz, agora eu vou orar por vocês, vocês vão pregar, e eles saíam de 2 em 2 e pregavam, e eles curavam enfermos, eles limpavam leprosos, eles viam os céus abertos. Quando eles voltaram, Jesus, nós vimos que até os demônios nos submetem. Ele falou, se alegre por isso, mas se alegre muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então imagina, por 3 anos e meio, Jesus treina aqueles homens, Jesus discipula eles, Jesus ensina. E agora onde eles estão? Pescando. Se Jesus não vai ao encontro desses homens, que foram seus discípulos por esse tempo, sabe, mas que talvez nunca tinham parado para pensar, puxa, mas o que aconteceu? Sabe, eles tinham abandonado as redes, eles tinham abandonado os barcos, tinham abandonado a coletoria, Mateus tinha abandonado a coletoria, Pedro, Tiago, João tinham abandonado os barcos, sabe, e Jesus falou, vocês são pescadores de homens agora. E onde eles estão? No mar de Tiberíades, fazendo o que? Eles estão ali pescando, fazendo aquilo que eles disseram, não vamos pescar mais. Então, meu amado, eu comecei a pensar, se Jesus não vai ao encontro desses homens, talvez a missão da propagação do Evangelho, da expansão do reino, da implantação do reino seria talvez comprometida. Pastor, Deus ia dar um jeito, porque Deus nos ama. Sim, meu irmão, Deus quer tanto salvar você, que Deus vai dar um jeito de te alcançar. Mas você ia abrir a tua Bíblia, você não ia achar o nome de Pedro. Você ia abrir a tua Bíblia, você não ia achar o nome de João. Você ia abrir a tua Bíblia, onde está o Filipe? Por quê, queridos? Porque esses homens, eles tinham desistido, abandonado, eles tinham parado. Você já pensou nisso? Se Jesus não vai ao encontro daqueles homens, será que nós estaríamos aqui? Mas glória a Deus, Jesus foi ao encontro daqueles homens, Jesus foi ao encontro deles naquele lugar, e Jesus foi até aquele lugar, e porque ele foi até aquele lugar, encontrar com seus discípulos, porque ele foi lá para ter um tempo de comunhão com eles. Jesus não chegou lá com um chicote, com uma vara, ou com uma toga para fazer um julgamento. Jesus foi lá com pão, peixe e brasa, para restaurar aqueles homens. Eu vou dizer para você, querido, que Deus quer restaurar muitos que se perderam, que pararam, que desistiram pelo caminho. Deixa eu perguntar para você, você conhece alguma pessoa que parou? Você conhece alguma pessoa que desistiu? Você conhece alguém que a gente usa esse termo, né, se desviou?
eu fazer uma enquete aqui. Quantos aqui conhecem alguém desviado? Levanta a mão. Quantos aqui conhecem algum desviado? Irmãos, tantas pessoas pararam, tantas pessoas desistiram, tantas pessoas deixaram de servir. Por quê? Quando nós voltamos ao texto, nós tentamos entender o contexto, nós ficamos pensando por que aqueles discípulos estavam ali pescando. Por que eles voltaram a pescar, uma vez que Jesus, no início do ministério, tinha dito a vocês, serão pescadores de homens? Eles abandonaram as redes e tudo, se dedicaram aos ensinamentos do Senhor, mas por que eles estavam ali naquele momento? Por que eles estavam ali? Talvez porque aquela pessoa que um dia você ganhou para Jesus, ou que te levou para Jesus, irmãos, a pessoa que me levou para Jesus, infelizmente, ela não está firme na igreja. Eu falo, mano, como é que está? Eu vou na igreja de vez em quando, mas eu vou não sei para onde e tal. Cara, Jesus é tudo. Como é que eu posso desistir de Jesus? Como é que eu posso parar ou me afastar daquele que me salvou? Como é que eu posso deixar de servir ao Deus que mudou a minha história? Como é que eu posso abandonar o propósito que Deus colocou em minha vida? Aquele que me salvou, que me redimiu, irmão, como é que alguém pode se desviar, se afastar do Senhor? O IBGE fala que temos quase 50 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, e um número igual de desviados. Pessoas que se desviaram, que se afastaram, que abandonaram o caminho. Eu acho incrível, irmãos, porque talvez essas pessoas não tenham uma razão para desviar. É porque o irmão falou tal coisa. É porque o outro irmão não sei o quê. É porque aconteceu isso, aquilo. É porque me magoaram, me feriram. Irmão, quando no começo do meu casamento, eu e minha esposa, a gente passou por uma dificuldade muito grande, não no nosso casamento, graças a Deus a gente sempre fechou a porta da nossa casa, para que a crise não entrasse, a crise de fora não entrasse no nosso casamento. Mas nós passamos por uma situação tão complicada, em que nós somos feridos, dentro da igreja. E eu falei, vamos para a igreja, amor. Ela falou, não quero ir. Não quero. Dói demais. Crente, quando não é bem trabalhado e tratado, às vezes são cruéis, aponta o dedo, fala. Os de vocês não, vocês são demais. Há uns crentes que tem por aí, né, em outros lugares. Mas eu falei para minha esposa uma coisa, eu me lembro muito disso, numa conversa nossa, a gente sempre conversou muito. Eu falei, amor, nós temos hoje todas as razões do mundo para nunca mais pisar numa igreja. Podemos ir no cartório fazer um documento, tem aqui, as razões estão aqui, temos razão, temos motivo, temos direito, registrado, autenticado, carimbado, avaliado, se quiser voar. Essa é uma música, não, está aqui, ó, o papel, pode dizer assim, eu não quero mais. Mas eu falei para ela, mas Jesus nunca errou com a gente, Jesus nunca falhou conosco, Jesus nunca nos abandonou, Jesus nunca nos deixou na mão, nunca nos decepcionou em nada. Foi pessoas, foram homens, foram instituições. Vamos para a igreja. E nós fomos, e graças a Deus nós nunca deixamos de ir na igreja. Irmãos, já teve situação de estar na igreja e ser apontado de púlpito. Opa! Eita glória! Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmão, quem já viveu, quem já experimentou, quem já serviu a Deus, quem já ouviu a voz do Senhor, quem já sentiu o abraço de Jesus, quem já foi ministrado por Ele, não consegue ficar longe, meu amado, não consegue ficar fora. Mas eu começo a pensar, eu fico imaginando qual a razão que levou os discípulos de Jesus a voltar à vida que tinham antes de conhecer a Ele. Quais as razões que levou Pedro, Tiago, João, Natanael, o Tomé, tudo bem, que é meio incrédulo, né? Mas quem convidou para pescar foi o Pedro. Sabe, eu fico imaginando qual a razão que levou esses discípulos a voltar atrás. E eu comecei a conjecturar e pensar algumas coisas. Talvez eles estavam ali, pescando, na velha vida. Porque talvez eles estavam ali porque eles se frustraram com alguns acontecimentos que eles presenciaram ou viveram. Irmão, tem muita gente que se frustrou com a igreja.
Tem muita gente que se frustrou com o irmão, com não sei quem, por quê? Porque ele tinha uma expectativa, não, agora eu sou crente, agora a minha vida é tudo azul, tudo lindo, maravilhoso, agora o cara da Copel não vai achar mais meu endereço, agora o cara da Sanepar não vai mais saber onde eu moro, porque todo mês ele leva aquele papelzinho lá, agora boleto não vai ter mais, porque agora eu sou crente. Não, irmão, às vezes nós imaginamos, tem gente que imagina que seguir a Jesus vai viver num mundo colorido, sem luta, sem dificuldade, um mar de rosas. Mas foi Jesus que disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, amado, talvez esses discípulos estavam frustrados, porque eles imaginavam que, sabe, talvez Jesus viesse para mudar a história política da que eles viviam, porque o povo de Israel estava sob o jugo do Império Romano, eles eram escravos de certa forma, Roma dominava sobre eles. E talvez não, Jesus vai vir, Ele é o Messias, Ele vai nos libertar, Ele vai pegar e vai tirar o trono de Roma, e Ele vai nos colocar, nós vamos reinar. Talvez eles se frustraram porque eles imaginaram isso, irmãos, eles imaginaram de uma forma era tão real isso, que quando Jesus estava subindo ao céu ali, no final ali do evangelho de João, João, não é João, no final do evangelho lá, não é Atos, no começo de Atos, de Atos dos Apóstolos ali, às vezes está um branco, né, irmãos? No começo de Atos dos Apóstolos, Jesus está ali, já dizendo pelas últimas instruções, e o Filipe larga aquela pergunta, sabe aquela pessoa que pergunta umas perguntas meio fora de hora? O Filipe fala assim: será então nessa época, Senhor, que restaurarás tu o reino a Israel? Jesus falou assim: acorda, Filipe, eu já falei com vocês, o meu reino não é desse mundo. Eu já falei com vocês, não vos compete saber dias, horas, estações, as datas que o Pai reservou do seu próprio conhecimento, é Ele que sabe. Sabe, eles tinham uma frustração, porque eles achavam que politicamente Jesus ia chegar lá, ia fazer, tem gente que imagina que seguir a Jesus bom, agora, Jesus fala, no mundo tereis aflições, irmãos, nós temos lutas. Quem nunca passou por uma luta, não sei se está nesse mundo. Quem nunca passou por uma dificuldade, meu Deus do céu. Sabe, querido, às vezes a gente luta, e glória a Deus, porque a luta faz parte, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. A gente passa por dificuldade e fica forte. Vocês estão vendo que eu estou mais forte, eu vou até fazer academia, né? E daí, o Raul, que é o instrutor, lá, ele fala, vai lá, pastor, 3 séries de 15. Fala, meu Deus do céu, o ferro começa com 2 quilos, parece que está com 80 no final. O Raul não dá para ser 3 de 10. Começa a doer, mas sabe por que está doendo? Está fazendo bem, vai me fortalecendo, a luta te fortalece. Fala para o irmão que está do teu lado, a luta te fortalece, irmão, a luta te abençoa. Ai, pastor, mas é difícil isso. Amado, nós crescemos com as dificuldades, nós crescemos com as lutas, nós crescemos com as provações. Minhas provações não são maiores que meu Deus. Eu tenho que aprender a cantar, né, irmãos? Eu gosto tanto de cantar quando eu prego. Os irmãos do louvor não me chamam para cantar, então. Mas que eu vou dizer para você, meu amado. Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Gente que ama a Deus passa por provação também. Talvez esses discípulos estavam ali, queridos, porque eles tinham imaginado muitas coisas. E alguém já disse que a nossa imaginação é a causa das nossas maiores frustrações. Ricardo Fischer escreveu: as frustrações são proporcionais ao tamanho das nossas expectativas. Tem muita gente frustrada com a igreja, porque se decepcionaram, e ainda se decepcionarão. E isso ou fizeram com que se afastasse da igreja, da fé. Hebreus 6,10, eu gosto desse texto, fala assim, Hebreus 6,10, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Deus sabe do que você fez, do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Irmãos,
Sabe, Deus não é injusto, mas às vezes as situações, as instituições, as pessoas são injustas, mas nós estamos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Talvez aqueles homens tinham voltado a pescar, porque eles estavam frustrados, porque eles estavam decepcionados, mas sabe o que aconteceu? Jesus foi até eles. O texto fala que Jesus então vai até o mar de Tiberíades, versículo 4, e sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus falou: deixa que eu dou um jeito, lance a rede para o lado direito. Amado, aqueles homens estavam frustrados, e Jesus não abandonou eles, Jesus foi atrás deles. Nosso papel como igreja é ser, sabe, instrumento para resgatar, para trazer as pessoas e falar: querido, escuta uma coisa, Jesus te ama incondicionalmente. Quando a situação vem, quando a luta vem, quando as pessoas falharem com você, olha para Jesus. Talvez eles estavam naquele barco pescando, talvez estavam ali, talvez porque estivessem com medo. A perseguição que Jesus sofreu, a sua condenação injusta, a maneira como se desenrolou toda a história, onde ele foi condenado, julgado, ele foi julgado e condenado de uma forma muito injusta, talvez fez com que esses discípulos tivessem medo que o mesmo acontecesse com eles. Deixa eu falar uma coisa para você, que tem pessoas que têm medo de se envolver com a igreja. Tem gente que se afasta da igreja por medo de sofrer perseguição. Tem gente que se afasta da igreja com medo de ser julgado. Tem medo que se afasta da igreja com medo da condenação, não de Deus, mas dos outros, que com Deus eles se viram. Eu estou falando uma palavra aqui, meu irmão, que é dura, que é uma palavra que nos leva a pensar. Porque muitas vezes tem gente que se afasta da igreja com medo. Mas que eu vou dizer para você, quando nós cremos que Deus, de fato e de verdade, é por nós, nós podemos declarar o que diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, não tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de se entregar para o Senhor, não tenha medo de se render ao Senhor, não tenha medo de dizer ao Senhor: estou aqui para servir ao Senhor. Ai pastor, mas se alguém me bater na face direita, eles falam assim: dá à esquerda. É difícil isso aí, né, irmão? É difícil, né? Mas às vezes não é o físico, bater fisicamente. É bater mexendo com a sua índole, mexendo com o seu caráter, mexendo com a sua identidade. Mas não é só você falar assim: eu sei em quem tenho crido. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que diz: eu sou contigo por onde quer que andares. O Deus que me salvou, que me resgatou, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele estava tão convicto, sabe, de que ele tinha um propósito para servir a Deus. Ele estava tão convicto da missão que Deus tinha dado para ele, de pregar o evangelho, que enquanto ele estava indo para Roma, lá em Atos, capítulo 21, versículo 10 a 13, nós vamos ler esse texto. O apóstolo Paulo está lá, e ele chega na casa do Filipe, o Filipe que estava ali no meio daquela galera também. Agora o Filipe já é um homem de Deus, abençoado, tem umas filhas donzelas abençoadas, é um profeta, um ganhador de almas. E Paulo passa na casa de Filipe, e lá no capítulo 21, versículo 10, diz o seguinte: demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, versículo 11, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E então, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. E o versículo 13, Paulo fala assim: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Meu irmão, quando nós vencemos o medo, ai, mas que vão falar de mim? Ei, eu sei em quem tenho crido. Jesus é o justo juiz, Jesus é o advogado. Ai, mas eu tenho, nossa, falaram, ei querido, falaram que Jesus era, você expulsa Satanás pelo príncipe dos demônios. Eu falei: mas, que vocês estão loucos? Eles acusaram Jesus de tanta coisa, de heresia, acusaram Jesus de ser um falso Cristo, acusaram Jesus, Jesus, eu estou tão bravo, pai, eu vou voltar para o céu de novo, estou chateado. Não! Jesus ficou, Jesus olhou para aquele povo, ele falou assim: eu amo vocês. O João era um pavio mais curto, o João falava raça de víboras, Jesus não,
Jesus olhava as ovelhas como ovelhas que não têm pastor. Jesus amava aquele povo. Não tenha medo de servir ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de obedecer ao Senhor. Não tenha medo de entregar a sua vida a Jesus. Não tenha medo, sabe, do Senhor, porque o Senhor te ama incondicionalmente. Sabe que esses irmãos do barco, eles estavam com medo. Mas Jesus foi atrás deles. E Jesus chegou lá com pão, peixe, sobre uma brasa. Sabe, queridos, tem gente que às vezes, como esses discípulos, estavam naquele barco, porque parecia melhor para eles não se envolver. Não, puxa, prenderam Jesus. O tesoureiro da equipe, que era o Judas, deu um negócio lá, se matou. O dinheiro dele não sei, acho que deram para Maria, que a mãe do Jesus deve ter ficado com a conta. Não. O dinheiro do Judas lá, eles compraram um sepulcro novo para Jesus. Jesus usou só uns diazinhos lá. Só deu uma passadinha rápida lá. Mas eles estavam ali, e talvez eles não queriam se envolver com aquela situação. Eu vou dizer para você, meu querido, tem muita gente que prefere ficar em cima do muro. Ah, melhor não me envolver, eu vou na igreja, pastor. Vou ficar sentadinho lá, entrego meu dízimo, mas eu não conta comigo por nada. Não quero me envolver. É muito bom você estar aqui. É muito bom quando você entende e obedece ao Senhor, contribuindo, ofertando, irmão, mas o mais importante é o talento que Deus deu para você, é o que Deus te deu, o talento que Deus te deu, e um dia Ele vai voltar, Ele não vai perguntar para você dar teu envelope de dízimo para eu ver aqui, não. Ele não vai perguntar como é que foi lá, não, o que Ele vai falar? O talento que eu te dei. Mas tem gente que prefere ficar em cima do muro, mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, o muro tem dono e não é Deus. O muro tem dono, e não é Jesus que é o dono do muro. Ah, eu estou em cima do muro, o muro tem dono, é do diabo. Irmão, não dá para ficar mais ou menos. A Bíblia fala, não dá para cochear entre dois caminhos. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo. Ah, eu sou um servo de Deus. Servo de em que área? Não, nada. Eu sou um servo patriota. Eu sou um servo patriota. Conhece o servo patriota? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som, ei, Deus te deu talento, Deus te deu dom, Deus te deu habilidade, Deus te deu sabedoria, Deus te deu conhecimento, para você se mover, meu amado, para você se envolver. Meu querido, me ajude a pregar, fala para o irmão que está ao teu lado, você tem que se envolver, fala para ele, fala para ela. Você tem que se envolver, não dá para ficar em cima do muro, meu querido. A Bíblia é clara, sabe? Devemos escolher. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué fala o seguinte, olha, escolham vocês, se vocês vão servir aos deuses dos vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, da terra onde vocês estão. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos, nós tomamos uma posição, meu amado. Nós não podemos ficar em cima do muro. É tempo de decisão. Jesus foi ao encontro daqueles homens indecisos. Jesus foi ao encontro daqueles homens medrosos. Jesus foi ao encontro daqueles homens frustrados. Porque se Jesus não vai lá, meu querido, imagina, 3 anos e meio trabalhando com eles. Ô pai, desiste aí, não vai dar não. Esses homens aqui podem jogar fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não trabalha com descartável. Ele te escolheu um dia. O chamado é irrevogável. Deus te escolheu e Deus não volta atrás. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Um dia Deus falou para você, você é meu servo. Um dia Deus falou para você, você é minha serva. Um dia Deus falou para você, eu vou te usar. Eu vou fazer de você, aleluia, um instrumento em minhas mãos. Um dia Deus falou para você, olha, eu tenho algo especial para realizar na sua e através da sua vida. Deus não vai desistir de você, porque Deus não desiste. Nessa noite eu estou pregando aqui, e talvez eu esteja falando com pessoas que estão frustradas, porque alguma coisa aconteceu, de alguma forma se frustraram. Talvez estou pregando para pessoas aqui que estão talvez com medo de se envolver, de entrar de cabeça. Ai, pastor, mas a gente só sofre. Olha para a cruz, quanto que ele sofreu. Olha para Jesus, o preço que ele pagou. Ai, pastor, mas eu estou com medo. Ei, olha para Jesus, ele não teve medo, ele falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade.
Nessa noite, meu amado, eu vou dizer para você, talvez pareça ser mais conveniente ficar fora, não se envolver, mas Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, nós só podemos estar conectados ao cabeça se nós formos corpo. Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Pastor, mas a igreja tem falha. Tem, irmão, e você nem sabe do que tem mais ainda do que você imagina. Porque a igreja é lugar de gente que está buscando ser restaurada, curada, liberta, salva, enfim. Igreja é lugar, eu falava esses dias, a igreja ela é como um hospital. Imagina um hospital que não tem doente, todo mundo aqui é zero bala. O exame é top de todo mundo. Que hospital é esse que não tem doente? Não serve de nada. Uma igreja que não tem pessoas precisando, como você, precisando ser restaurada, liberta, curada, perdoada. Sabe, não é igreja. E Jesus ele vai. E Jesus não vai com chicote ou com uma vara para castigar. Não vai com uma toga para julgar. Ele leva pão. E pão, você sabe, os nutricionistas sabem, os nutrólogos, é carboidrato. O carboidrato cai aqui no seu estômago e vira açúcar. E açúcar é energia. E eu vou dizer para você, Jesus foi levar energia para aqueles caras que estavam meio desanimados. A açúcar produz alegria, produz ânimo, a açúcar produz brilho no olho. Jesus foi até aquele lugar para energizar aqueles irmãos que estavam lá mais fraquinhos que bateria de 6 volts de Fuca 66. Estavam os irmãozinhos fraquinhos. Mas ele foi lá porque ele diz assim, olha, não pode apagar o pavio que fumega. Ele sopra no pavio. E o sopro vai, e o fogo vai tomando corpo, e o fogo vai queimando, vai se alastrando. Jesus foi levar pão para aqueles discípulos. Pão é carboidrato, vira açúcar, açúcar se transforma em energia, alegria e ânimo. Eu vou dizer para você, Jesus quer, sabe, trazer ânimo para você, meu irmão. Quer trazer alegria para você, meu irmão. Ele quer trazer energia para você realmente cumprir o propósito. Jesus leva peixe. Peixe é proteína, a proteína dá força. A proteína ela dá, sabe, resistência. Jesus quer que você realmente seja forte. E quando Deus chama Josué, fala, Josué, seja forte e corajoso. Jesus vai ao teu encontro daqueles discípulos e leva pão e leva peixe sobre uma brasa. A brasa aquece, tira a frieza. Tem gente que está fria no Evangelho, fria na fé, fria na sua comunhão com Deus. E a Bíblia fala em Apocalipse, olha, outrora fores frio, porque nem és quente, nem és frio, és morno, e se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou dizer para você, nessa noite Jesus está aqui, querido e querida, para dizer para você, olha, eu vim aqui para aquecer o teu coração, eu vim aqui para que você possa entender que não acabou a missão ainda não. Eu vim aqui para dizer para você que você precisa se posicionar, sabe, Jesus te chamou, não foi para abandonar, sabe, não quero mais saber, Jesus, não estou mais afim, ei, Jesus veio para que você fosse realmente um instrumento nas mãos dele, e nessa noite, eu quero desafiar você, meu querido, a colocar o teu coração diante do Senhor. Feche os seus olhos assim como você está. Talvez você entrou aqui frustrado, porque você foi machucado, por irmãos, pela igreja, por líderes, por pessoas, mas Jesus vem ao teu encontro, intercessores, pastores. Talvez você entrou aqui com medo, eu vou na igreja, mas não quero me envolver. Eu vou numa igreja grandona, porque lá eu fico escondidinho, ninguém sabe que eu existo. A aba não é grande, mas dá para se esconder um pouquinho. Não, irmão, não tenha medo de servir, não tenha medo de, sabe, ser canal de bênção, não tenha medo. Talvez você está aqui, meio, puxa, eu quero ficar em cima do muro, eu não quero, nem, não. Talvez você está aqui nessa noite, porque parece que tudo que você projetou e sonhou, parece que não deu muito certo. Mas hoje Jesus diz para você, eu estou indo ao teu encontro. Eu estou indo ao teu encontro. Você está pescando, não está acontecendo nada. Jesus dá uma palavrinha, 153 grandes peixes. Você está a noite inteira virando, tentando se sobreviver, porque sem Deus a gente sobrevive. Mas Deus quer que você viva uma vida abundante. Diz lá em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu não sei a tua história, mas eu sei da minha história, eu sei da história de alguns irmãos que já passaram por tanta dificuldade. Mas se estão aqui é porque não desistiram. Mas eu vou dizer para você, Jesus não desiste de você mesmo.
Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a nessa noite colocar o teu coração diante do Senhor e falar: Deus, eu reconheço que já pensei em desistir, já pensei em entrar no barco, já pensei em abandonar, mas quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Eu vou dizer para você que o desviado nem peca em paz. O desviado, ele não peca em paz, porque ele sabe que está errado. Ele fala: meu. Mas o pecado vai amortecendo, vai adormecendo, vai fazendo com que a pessoa se torne insensível. Mas nessa noite, eu vou dizer para você, Deus quer restaurar pessoas aqui. Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Você vai esconder ele atrás de uma ferida, vai esconder ele atrás de uma crise, de uma frustração, de um desapontamento. Eu quero convidar você a sair do seu lugar rapidinho e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque eu sei que Jesus foi em direção daqueles discípulos naquele dia, para restaurar a vida deles. Sabe por quê? Porque o Evangelho precisava continuar, e Jesus queria usar aqueles homens, sim, frustrados, medrosos. Jesus queria usar aqueles homens que tinham suas lutas. Jesus queria levantar aqueles homens, e hoje Ele quer levantar você. Daqui, como o pastor Luciano falou, daqui a 4 gerações vão dizer: não, meu pai foi naquela igreja e eu fui, e meus filhos e meus netos. Nessa noite Jesus traz pão e traz peixe para você sobre brasas, para restaurar a tua história, o teu ministério, a tua vida, a tua família, para restaurar você, meu irmão, porque Deus é um Deus que restaura. Quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar, querido. Jesus, nessa noite, você que está na galeria, desce também. Deus não esqueceu de você, não. Ele sabe, Ele vai ao teu encontro nessa noite. Você pensou em parar? Aleluia. Nessa noite o Senhor te chama, Ele fala para você: venha, venha. Na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Aumenta, Senhor, a intensidade da tua presença. Deixa Deus tocar o teu coração. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar com você, porque a tua história não acabou. A tua história não acabou, meu querido. Minha querida, a tua história não acabou. Deus não esqueceu de você, não. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais quem ver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor vai ao encontro desse homem, ó Pai, que recebeu a palavra. O Senhor vai ao encontro, Senhor, desse irmão, dessa irmã, que sabe que tem um chamado, mas que talvez, Senhor, tenha tentado andar meio sem se envolver. Nessa noite, ó Pai,
restaura, renova, cura. Ô Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor nos chama para um compromisso profundo com o Senhor, um compromisso mais profundo, Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos render a Ti, confiar em Ti e depender do Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Eu creio, queridos, que Deus está restaurando um exército poderoso de homens e mulheres comprometidos, compromissados e apaixonados, porque nós temos uma grande missão, nós temos muitas vidas a alcançar, nós temos muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus, nós temos muita gente que ainda não conhece a Jesus e que precisa conhecer a Jesus. E o Senhor diz que não foram os anjos que foram enviados para pregar. Os anjos queriam, mas Deus chamou você. Deus chamou você, minha irmã. Deus chamou você, meu irmão, para fazer parte desse projeto maravilhoso, indo, evangelizando, anunciando, pregando, orando, cantando, intercedendo, dançando, ensinando. A Bíblia fala que Deus deu dons, chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus deu aos homens dons, dom de curar, dom da fé, dom de sinais, prodígio, maravilha, dom da profecia, interpretação de línguas, dom de línguas, enfim. Ele te municiou para que você possa realmente fazer com que o reino se propague. Deus não desistiu de você, e Deus vai usar a tua vida. Nesse dia 17 de setembro, você vai sair desse lugar, sabe, para o teu campo missionário, para você ser uma bênção naquele lugar, para você ganhar vidas, para você falar do amor de Deus, para você mostrar a diferença que Jesus faz na tua vida. Aí, pastor, mas as pessoas que me machucaram, que me feriram, que me desapontaram, você vai dizer: Pai, eu libero essas pessoas. Deus, eu perdoo aquele líder, aquela líder, eu perdoo aquela igreja, aquele ministério, aquele pastor, eu perdoo o pastor Adilson, até não merece, eu perdoo, Senhor, porque Deus tem algo tão grande para você, e o diabo quer que você fique embaraçado com essas coisinhas, o diabo quer que você fique parado, embaraçado, porque Deus depositou em você algo poderoso, e o diabo morre de medo de te ver agindo. Então eu quero orar para que você realmente possa entender que você tem um chamado, você tem algo especial de Deus na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os líderes dessa igreja, os homens e mulheres que o Senhor chamou, que o Senhor, ó Deus amado, deu uma palavra, que o Senhor liberou, Pai amado, algo sobrenatural do céu sobre eles, e que eles sejam, Senhor amado, canais de bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar por pessoas que talvez estão aqui e querem entregar sua vida a Jesus, não são crentes, nunca se entregaram a Jesus, mas eu vou dizer para você, não tem nada mais maravilhoso, poderoso do que render-se a Jesus, entregar sua vida a Ele. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus, minha vida mudou, foi fantástico, Deus mudou a minha história. Então, se você quer aceitar Jesus, vem aqui para frente. O Enzo está aqui entregando a vida dele a Jesus, amém, dá um abraço nele aí, amém. Tem mais alguém? Vem aqui, tem mais alguém? Vem aqui, nós vamos ter batismo terça-feira, glória a Deus. Terça-feira nós teremos batismo. O Enzo está entregando a vida dele a Jesus, nós vamos dar um curso, ensinar ele, no próximo batismo, quem sabe, né, Enzo? Já está prontinho. Mas eu não sei se você já entregou a tua vida a Jesus, mas eu quero orar com o Enzo agora. Se você quer entregar, vem aqui já também, nós vamos orar juntos. Você vai repetir comigo, tá, Enzo? Diga o seguinte: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me rendo a Ti, e eu te peço,
me lava com o teu sangue, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu renuncio o mundo, eu renuncio o pecado, eu renuncio a carne, para servir ao Senhor. E a partir de hoje, eu sou um servo teu, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor, pega um pastor ali, ó. Acompanha o Enzo lá até a sala, pastora Rônia.